Porque o Brasil tem a matriz energética mais limpa do mundo. 85% é água, sol e vento. Nós, quando exportamos soja, nós estamos exportando água, sol e vento. Isso é extraordinário. No momento em que você teve uma ruptura das cadeias produtivas, a economia mundial entrou em crise. Primeiro pelo problema do Covid, e depois a guerra na Ucrânia. Com a geopolítica começou uma fragmentação do sistema econômico mundial. Começa a haver essa fragmentação. Todo mundo quer saber de segurança alimentar. Quem é o campeão de segurança alimentar? O único continente que exporta comida é a América do Sul. Os Estados Unidos têm uma produção extraordinária de grãos, de alimentos e tudo isso. Só que eles consomem tudo. A Europa é a mesma coisa. A Ásia é a mesma coisa. Então, nós somos a garantia da segurança alimentar do mundo. E, ao mesmo tempo, por termos a matriz energética mais limpa do mundo, toda essa transição energética para uma economia mais verde, essa transição em direção a um ecossistema de reindustrialização menos poluente, o Brasil vai ser o protagonista. Então nós temos assim, um futuro extraordinário, uma oportunidade que não podemos perder como país. Foi o que nos valeu, por exemplo, foi nas conversas com a OCDE, com o secretário-geral Mathias Cormann, porque eles estavam com a mentalidade dos países mais avançados, que era simplesmente o seguinte: vamos tributar a poluição, vamos taxar a poluição e vamos subsidiar as inovações. Nos países mais avançados isso funciona, você bota um imposto de um lado para desestimular o uso do diesel, o uso do... por outro lado, você subsidia as inovações, eles têm tecnologias avançadas. Mas como é que ficam os emergentes, como é que fica o Brasil, a Índia, a Indonésia? Nós temos ainda florestas nativas grandes, ou seja, é preciso um terceiro pilar aí, que era a preservação dos recursos naturais, pagando. O Brasil não vai derrubar a floresta para depois plantar de novo para ganhar o subsídio, é o contrário. Existe um fluxo calculado em torno de 100 bilhões de dólares por ano, e o Brasil podia receber aí 17 bilhões de dólares por ano pela preservação, porque, na verdade, é o sequestro de carbono. São todas as... Na verdade, você tem várias formas de impactar favoravelmente o meio ambiente que o Brasil vai ter que ser o protagonista. Uma delas é justamente aumentar a produtividade agrícola ainda mais, com, por exemplo, nutrientes e fertilizantes nitrogenados, à base de hidrogênio verde, amônia verde, são novos combustíveis do futuro, entre aspas, limpos, baseados em energia renovável que o Brasil tem abundante. Então, há também as cidades com saneamento, porque saneamento não é só o problema de evitar poluição e tal, não é só no campo, também nas cidades, os esgotos, não é? Então a gente precisa, são 100 milhões de brasileiros que não têm rede de esgotos disponíveis. Então, existe um futuro. A economia vai se deslocando. Houve um tempo que o nosso principal inimigo era a hiperinflação. Aí a gente vai dominando essa tecnologia, vai dominando, cria o Banco Central com as metas de inflação, aí dá autonomia para o Banco Central para ele fazer uma política de Estado, de proteção do poder de compra dos salários, das aposentadorias, o poder de compra da poupança dos brasileiros. Então, um compromisso do Banco Central justamente com 200 milhões de brasileiros, e não com o ciclo político. Eleger ou deseleger alguém, eleger, favorecer ou atrapalhar alguém, nada disso. O compromisso é com os brasileiros. Isso é um capital institucional muito importante. São as reformas, são os marcos regulatórios, são coisas desse tipo, né? Então, esses avanços é que nós vamos fazendo aos poucos e o país vai andando em direção melhor. E aí, na hora que você equaciona o problema da inflação, aí você vai agora para o problema de sustentabilidade fiscal, nós vamos, ao longo do curso, examinar a meta de dívida. Nós vamos propor, da mesma forma que existe uma meta de inflação, nós vamos propor uma meta de dívida PIB. Quer dizer, quer gastar mais? Pode gastar mais, mas aí você vai ter que aumentar imposto, ou vai ter que privatizar, vender ativos, mas você tem que ter uma responsabilidade com as futuras gerações.
Você precisa ter uma responsabilidade com as futuras gerações. Da mesma forma que a gente quer preservar o ar puro, quer preservar a água, quer preservar recursos atmosféricos, quer fazer uma energia mais limpa para o futuro, da mesma forma nós queremos que nossos filhos também possam ter recursos para fazer as coisas que serão importantes para eles e não se limitar a pagar a dívida que os pais e os avós deixaram para eles pagarem. O que produz um governo com baixa qualidade de gastos. Por exemplo, se você, que a gente gasta aí em torno de 300, 400 bilhões, de repente, por ano, pagando juros, por causa do endividamento em bola de neve do passado. Então, não é culpa de um governo ou de outro, é culpa de vários governos que deixaram o país se endividar em bola de neve. E aí a dívida fica grande, aí quando você vai ver, o governo tem 1 trilhão para gastar esse ano, 400 bilhões pagamento de juros, sobra menos para a saúde, para a educação, para saneamento, para as outras coisas. Então, tudo isso é tema de conversas que nós precisamos difundir, esse conhecimento.